Olá, meus irmãos. É com muita felicidade que mais uma vez aqui nos encontramos. Não presencialmente, pois estamos impossibilitados devido à pandemia, devido às medidas de afastamento social, visando o nosso bem-estar. Mas mesmo assim, graças à tecnologia, aqui nos encontramos, unidos nesse mesmo pensamento, nessa mesma vontade de fazer o bem, nessa mesma vontade de nos confortarmos uns nos outros, buscando um encorajamento para seguirmos dia após dia, procurando nos tornarmos melhores, procurando aprender cada vez mais e estender a mão aos nossos semelhantes. Me chamo Lucas, sou um voluntário do Núcleo Espírita Alta de Souza, e antes de darmos iniciado propriamente a nossa conversa, a nossa explanação na noite de hoje, eu gostaria de passar alguns avisos da casa. Como todos sabemos, existem muitas famílias que estão necessitadas, que precisam de um amparo, que precisam de um alimento, de produtos de limpeza, de higiene. E a casa, ela continua a realizar esse trabalho, continua a atender as famílias carentes que estão cadastradas, e cada dia mais esse número aumenta, porque como todos nós sabemos, as dificuldades elas estão aumentando. Então gostaríamos de pedir para cada um dos irmãos que tiverem condição, que possam realizar doação de kits de higiene, de alimentos, de roupa. Nós estamos funcionando para receber essas doações todas as quartas e sábados, das 14h30 às 17 horas, e no domingo, das 8h30 até as 10h30. Quem não puder se dirigir até o Alta de Souza, lá no IPCEP, pode também entrar no site e ver outras maneiras de se fazer doação. No site de nossa instituição, que tem um endereço aqui embaixo na descrição desse vídeo, vocês podem encontrar o endereço e lá entrar para fazer a sua doação. E quem quiser saber mais sobre os kits que nós estamos precisando, que nós estamos arrecadando, quais são os itens que são mais necessários, no final da palestra, Emerson vai colocar o cartaz para que vocês possam ver, visualizar quais são esses itens. Esses itens também se encontram no cartaz que está na nossa página do Facebook. Gostaríamos de lembrar também que o Alta de Souza continua com o seu atendimento fraterno, não de forma presencial, mas por telefone, o Alô Fraterno. Quem tiver interesse, basta também procurar no nosso site, existem os telefones para que se possa ligar e para você que está precisando de uma ajuda, possa encontrar esse auxílio. Lembrando também que nós continuamos com alguns estudos virtualmente. Toda quarta-feira nós temos o estudo do Evangelho e todo domingo o GEM continua com as suas aulas de maneira virtual. Que possamos aproveitar, meus irmãos, apesar de todas essas dificuldades, aproveitar a maravilha da internet e continuarmos a nos dedicar a procurar cada vez mais estudarmos, cada vez mais conhecer, porque se faz muito necessário que nós nos aprofundemos no Espiritismo, que nós conheçamos. Que a paz do Mestre Jesus, dessa maneira, possa nos envolver nesse momento, para que possamos assim dar início ao nosso trabalho. Como de costume, eu gostaria de fazer uma prece, para que no momento da prece nós possamos entrar nesse clima, nessa vibração que os amigos espirituais estão a nos envolver neste momento, nos predispondo, para que dessa forma nós consigamos absorver melhor os ensinamentos, as palavras que serão faladas na noite de hoje. Vamos nos concentrar, vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus e agradecer por esta oportunidade. Mestre amado Jesus, só temos, Senhor, a te agradecer por tudo o que nos acontece. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que se fazem presentes em nossas vidas.
Obrigado, Senhor, pelo consolo que derrama sobre cada um de nós através dessa doutrina bendita, que nos esclarece, que nos fortalece e que nos ensina cada vez mais a confiarmos na providência, porque entendemos a bondade do nosso Pai, entendemos o amor de Deus a nos envolver e sempre nos estimular para que nos tornemos melhor. Fica conosco, Mestre amado Jesus, que os nossos guias espirituais possam nos amparar, que eles possam conseguir chegar ao nosso pensamento, chegar ao nosso coração, através das boas intuições, e que dessa maneira nos sintamos fortalecidos para nos levantarmos e seguir adiante. Muito obrigado, Mestre Jesus. Encontrava-se Jesus na casa de Jeroboão, em Corazim. Naquele momento, estava se dirigindo a uma residência próxima, pois tinha sido chamado para um homem que estava à beira da morte. Nesse momento, quando estava se preparando para sair, eis que apareceram 4 publicanos, desejosos de ouvir as verdades do reino, as notícias da Boa Nova. Jesus contemplou as suas vestes distintas, aquele rosto sofrido, aflito. Mas, como estava sendo apressado por aqueles que estavam ao seu lado, rogou que Simão Pedro se aproximasse e na frente daqueles homens disse: Simão, rogo que tu ampare os nossos irmãos com a verdade, nossos irmãos que estão carentes de afeto e de esclarecimento. Nossa tarefa precisa continuar, Simão. Ser o portador do bem. E seguiu. Simão, quando se viu a sós com aqueles homens, tornou-se fechado. O seu rosto parecia que estava emburrado, como costumamos dizer. Foi então Eliúde, o mais velho de todos, que se levantou e disse: ó mensageiro da Boa Nova, ó companheiro do Mestre, aqui estamos porque temos os nossos corações tristes e desejosos do bem. Gostaríamos de ouvir as notícias do reino de paz. Sabemos que Ele é o enviado do Todo-Poderoso para nos tirar da escuridão para a luz, para nos transportar da morte para a vida. Fala-nos, esclarece esses corações sedentes de amor, de paz e de tranquilidade. Simão Pedro então bate na mesa com os olhos em fúria e diz: achas que eu não te conheço? Como podes falar o nome de Deus assim, sem nenhuma vergonha? Tu que tem essas joias, que tem essas correntes, essas pedras preciosas, todas feitas das lágrimas daqueles a quem explorastes. E tu, Moabe, apontando para o outro que se encontrava lá, achas que não sei dos teus acontecimentos? Vocês todos são víboras aqui de Corazim. Tu que roubaste a herança do teu pai, dos teus irmãos, deixando um morrer miseravelmente e o outro enlouquecido encontra-se desamparado. Quanto a tu, Zacarias, porventura pensas que desconheço que compraste a dívida daquele sapateiro e o infligistes de cobrança, o infligistes de temor, apenas para que ele sofresse e perdesse a esposa para ti? Agora que ele já morreu e que tu já tem o teu prêmio, deveria te se dar por feliz. Quanto a tu, Ananias, pensas que não sei? Que vives a aumentar o preço dos leites, dos alimentos, para explorar cada vez mais aqueles necessitados e aumentar a tua riqueza, nem se importando com aqueles que passam necessidade, aquelas crianças necessitadas? Não. O reino de Deus não é para nenhum de vocês, víboras que só querem o mal. Nesse exato momento, eis que o mestre entra na sala de regresso, compreendendo
tudo o que estava acontecendo. Simão, o que fazes? Simão, que já conhecia aquele olhar, disse: Mestre, você me falou para que eu os amparasse com a verdade. Sim, Simão, ampará-los, não castigá-los. E aproveitou do convite que Jeroboão tinha feito para a hora da ceia e chamou aqueles 4 publicanos. E durante a ceia começou a conversar sobre as leis de Deus, sobre os ensinamentos de paz, de harmonia, e todo aquele clima de antes se converteu num clima de paz, num clima sereno, de felicidade. Todos aqueles que lá se encontravam, aqueles 4 publicanos, eles já podiam se imaginar fruindo todas as bênçãos do reino de paz, de tanta alegria, de tanta confiança que Jesus colocou no coração de cada um deles. Findo aquela refeição, após se despedirem, Jesus, quando estava indo embora com Simão Pedro então começa a perguntar a Jesus, de certa forma recriminando: Mestre, pode fazer desse jeito? Se nós precisamos, se nós temos que amparar os maus dessa maneira, que tempo teremos para amparar os bons? E se nós tratamos os maus, aqueles que praticam a iniquidade dessa forma, temos então que fazer muito mais por aqueles que são bons. Então, depois que Simão calou-se, Jesus virou para ele, calmo, tranquilo, e disse: Simão, eu não vim para os sãos. Não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Esse item, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, foi o que nos foi dado trazer, para que pudéssemos refletir um pouco na noite de hoje. Mas antes de mais nada, se faz necessário que procuremos entender o que é a saúde. Antigamente se acreditava que saúde era apenas a ausência de doença. Se formos olhar no dicionário hoje em dia, já encontramos que saúde seria o bom estado das funções orgânicas, físicas e mentais. Quando vamos olhar na Organização Mundial de Saúde, o conceito que eles dão de saúde, a Organização Mundial da Saúde fala que saúde seria um estado completo de bem-estar físico, mental e social, aumentando ainda mais aquele conceito inicial. Mas aí nós precisamos também entender qual seria o conceito de saúde visto do plano espiritual. E para isso nós vamos recorrer ao livro Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aí na pergunta 95 do referido livro, é perguntado ao benfeitor: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E a resposta de Emmanuel: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para o qual muitas vezes há a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Prestar atenção no final. A saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Quando ouvimos essas definições de Emmanuel, a ficha em algumas pessoas já começa a cair, né? A gente já começa a entender que nós não somos esses espíritos puros, esses espíritos saudáveis que muitas vezes acreditávamos ser. Porque muitas vezes a gente procura a todo custo esconder os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Sabemos enxergar o mal no próximo. Sabemos apontar o dedo para os defeitos do próximo. Mas quando se trata de nós ou daqueles a quem amamos, daqueles ao nosso redor, sempre buscamos justificar. Sempre buscamos alguma desculpa. Não, mas a gente agiu assim porque foi preciso, teve que fazer isso ou aquilo. Sempre procuramos alguma desculpa. Mas sabe o que é interessante, meus irmãos? Quando começamos a olhar
na literatura espírita, naqueles livros sérios, nós vemos que os espíritos superiores, eles não nos obrigam a mudar de uma hora para outra. Eles nos aconselham e sabem esperar o nosso momento, porque eles compreendem, pois já passaram por tudo isso que já passamos, que tudo é passo a passo, que não adianta empurrarmos alguém precipício abaixo, porque essa pessoa não vai aprender de uma hora para outra. Se faz necessário que ela entenda e vá interiorizando pouco a pouco esses ensinamentos, até que se sinta pronta para fazer o que precisa. A gente muitas vezes julga, a gente muitas vezes quer do próximo de uma maneira tão feroz e a gente não usa essa mesma medida para conosco. Quando reconhecemos que temos um defeito, sempre, como foi falado, sempre procuramos justificar. Acho muito interessante na obra de André Luiz, estou relendo alguns livros dessa obra para alguns estudos que estou fazendo e gostaria de aproveitar e dizer aos meus irmãos, por favor, busquemos conhecer mais, tanto as obras da codificação, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, como essas obras complementares sérias, os livros de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco, porque são obras complementares, porque justamente trazem conhecimentos que estão de acordo com as informações que estão na obra da codificação. E quando a gente começa a se aprofundar mais, a entender mais, a gente vai abrindo cada vez mais a nossa mente, entendendo mais e melhor. E como eu dizia, relendo esse livro, O Libertação, é interessante porque tem uma parte que eu acredito que se fôssemos nós que estivéssemos no local, na pele de André Luiz, nós teríamos praticamente, acho que a mesma atitude dele. Qual foi a atitude? Deixa eu narrá-lo, explicar um pouco qual foi esse fato. O André Luiz tinha se reunido com o instrutor dele e o instrutor dele estava indo em uma missão para tentar ajudar uma moça que estava encarnada e que tinha sido para ele, o instrutor de André Luiz, tinha sido para ele alguém muito querida no passado. Após passar por uma cidade um pouco trevosa, e eu não vou contar tudo para que os irmãos tenham, não vou dar spoiler, né, para que vocês possam ter a curiosidade de conhecer o livro, que é muito interessante. Após eles passarem por essa cidade, ter alguns encontros lá, e ao chegar na residência dessa mulher, Margarida é o nome dela, é interessante porque quando lá chegam, encontram um espírito desencarnado que estava chefiando no momento lá na residência. E à primeira vista, aquele espírito era um espírito muito endurecido. Seria aquele que talvez a gente iria olhar e dizer assim, oxe, esse cara não presta, esse cara é muito ruim, merece sofrer e tudo mais. Mas, e foi até uma atitude que André Luiz teve no sentido de estranhar que o instrutor dele não houvesse buscado maneiras o mais urgente possível para impedir a atuação daquele espírito desencarnado naquela que tinha sido tão cara para ele. Mas sabe o que é que o instrutor de André Luiz faz? Com muita calma, tranquilidade, ele procura conversar com aquele espírito sem se mostrar. Primeiro que ele não mostra a luz que tem. Eles meio que apagaram a luz que tinham para se fazerem primeiramente visível para aqueles espíritos que estavam numa faixa vibratória diferente e para poder conseguir se aproximar deles e conversar de maneira que os outros não se sentissem humilhados e nem já levantassem um escudo logo, levantassem as armas, né, no sentido, porque muitas vezes a gente, quando vai para uma conversa, a gente já se arma logo, né, como a gente costuma dizer. Então, a intenção era evitar isso. E aí, o instrutor de André Luiz, Gubi, o nome dele, ele tenta se aproximar, vai conversando e começa a descobrir e descobre que aquele homem tinha um filho que ainda estava encarnado, internado em um hospício. E esse era o motivo principal
que fazia com que aquele espírito, no caso que estava do lado das trevas, ali estivesse. Ele estava com raiva do pai encarnado daquela jovem que tinha colocado o filho no hospício sem razão de ser. Tinha acusado ele injustamente, porque ele era um juiz. E aí, o que é que Gúbio faz, que é o instrutor de André Luiz? Ele vai até o hospício no momento que aquele homem, aquele espírito desencarnado estava indo para visitar o filho, e ele ajuda aquele homem que lá se encontrava no hospício. E a partir daí, aquele que antes era aquele considerado o obsessor ruim, o que não presta, ele muda completamente. Por quê? Porque ele começou a enxergar que existia o bem, que existia o bom. Antes ele não estava acostumado a isso, porque as experiências que ele teve fizeram com que ele odiasse a tudo e todos. Ele mesmo narra que antes ele até acreditava nas coisas e tudo mais, em Deus, mas depois de todos os reversos que a família foi sofrendo, que Deus é esse? Que faz com que outros sofram injustamente, ele achava, ele dizia, injustamente naquele momento, naquela encarnação, enquanto outros aparentemente têm tudo do bom e do melhor. E por isso ele tinha se enchido de raiva e tinha esquecido tudo e tinha se permitido começar a agir daquela maneira. Não vou entrar em mais detalhes do livro para que não estragar a experiência de quem for ler o livro, mas o ponto-chave que eu queria trazer para nós, meus irmãos, é justamente a questão de nós procurarmos não julgar. Quando Jesus falou a Simão Pedro, ele disse: acolhe-os com a verdade. Precisamos aprender a acolher, não julgar. Muitas vezes nós preferimos vestir a capa de juiz e sair por aí apontando o dedo para todas as pessoas que passam na nossa frente. Hoje em dia é uma coisa até comum, né? Se nós abrirmos, por exemplo, as redes sociais, que é tão disseminada hoje em dia, o que a gente mais vê são julgamentos. Qualquer coisa que acontece, as pessoas já vão lá, todas cheias de razão, todas cheias da palavra, de que sabem tudo, mesmo sem ter nunca leu nada a respeito. Se estão falando que, um exemplo, que a melhor madeira para se colocar na janela, a madeira de, sei lá, de jacarandá, acho que é um tipo de madeira. E aí as pessoas, e mesmo que tenham estudos sobre isso, as pessoas começam a dizer: não é isso não, a melhor madeira é, sei lá, é qualquer outro tipo de madeira aí. Começam a argumentar sem mesmo ter conhecimento e começam a julgar. Quem aqui nunca viu no ambiente de trabalho, muitas vezes, ou numa roda de amigo, as pessoas pegarem e dizer: eita, para ali foi preso as pessoas e tal, é bom que morram na cadeia, porque bandido merece sofrer, merece morrer, tem que morrer mesmo, tem que pagar pelo que fez através da morte. Será que nós espíritas, que temos esse conhecimento de que a morte não se dá com o corpo físico, podemos, meus irmãos, repetir essas coisas que é tão comum muitas vezes a gente ouvir? Será que realmente estamos tão cegos assim, a ponto de acreditar que é a morte que vai mudar as pessoas? Sabemos que não. Sabemos que o que as pessoas precisam é amparo. O que as pessoas precisam é de uma educação, uma reeducação. Nós falhamos muitas vezes quando, em vez de tentar reeducar aqueles que caem nos erros, da malha do erro, do crime, nós tentamos apenas punir. Punição não educa ninguém. Nós, quando temos filhos, sabemos disso. Por mais que a gente chegue, vai punir, vai dizer, porque não fez o que eu mandei, então pronto, vai punir, vai botar de castigo, vai apanhar. Isso não faz. Isso a gente não cria consciência da criança. É preciso que a gente converse e explique a ele o porquê é preciso fazer a tarefa direito, o porquê é preciso arrumar a cama, o porquê é preciso escovar os dentes.
E a gente nota a diferença de quando a gente tenta apenas impor o medo, através dos castigos, através das palmadas, que hoje em dia são proibidas, que bom. E quando a gente vai através da educação e da consciência, que funciona muito mais. É engraçado, porque muitas vezes a gente, principalmente a gente nós que somos espíritas, né? A gente, não sei o que lá, gosta tanto de fazer a caridade e, eu vou ali ajudar, vou doar a cesta básica e tal, vou numa campanha do quilo, vou na sopa distribuir a sopa, que bom, que legal. Mas quando se trata da gente compreender o próximo, a gente parece que esquece tudo que já aprendeu, que já ouviu um dia. A gente parece esquecer dos ensinamentos de Jesus, dos exemplos principalmente que ele deu, porque Jesus, muito mais do que falar, ele fazia. Muito mais do que apenas dizer, vocês têm que fazer isso e aquilo, ele demonstrava. E através de atitudes simples, mostrando que todos nós erramos. Quem aqui não lembra do caso da mulher adúltera, que ia ser apedrejada? Ele não chegou e disse para aqueles homens, não, vocês não podem apedrejar, não apedrejem ela. Não, o que ele apenas disse? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque, ou seja, vocês não estão querendo julgar? Então aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E aí, como ele mesmo perguntou a ela no final, onde estão aqueles que te acusavam? Todos se foram. Precisamos, meus irmãos, e eu acho que esse tempo de pandemia nos mostrou isso com a necessidade mais urgente. Precisamos estar abertos para amparar o próximo. Agora estamos tendo a chance de ver na própria pele, muitas vezes nós que não tínhamos tido essa oportunidade antes, de ver como faz falta estar junto de alguém, como faz falta de ter um abraço amigo, como faz falta de ter uma palavra de consolo, como faz falta ter alguém que vai nos dizer que amanhã vai estar tudo bem. De perceber agora, porque muitos de nós está passando por talvez uma necessidade de correr o risco de estar sem um emprego, de correr o risco de não ter dinheiro para pagar as nossas contas de água, de luz, de aluguel, de alimentação. E agora estamos tendo a chance de muitas vezes de nos colocar no lugar do próximo e entender que, poxa, ele passava por tudo isso muitas vezes e eu não prestava atenção. Outro dia desse, eu vi um quadro, não era um quadro, era uma pintura de um artista de rua que ele fez numa escada, um menino pobre, e daqueles desenhos que se desenha na escada e que numa escada assim em 3D, que a gente se olhar de um ângulo, parece como se a gente estivesse vendo a pessoa ali mesmo. E é engraçado porque ele desenhou de tal forma que, ou seja, como fica na escada, as pessoas podem passar por cima e o nome seria A Pobreza Invisível. Porque nós muitas vezes fechamos os olhos para toda essa pobreza, toda essa miséria que está ao nosso redor. E quando eu falo pobreza, eu não quero me circunscrever apenas à pobreza material, não. Eu quero falar também da pobreza espiritual, que essa que é a origem de todos os males. A pobreza material, às vezes, é muito fácil acabar. Mas se você acaba a pobreza material, quantos e quantos tem aí rios e rios de dinheiro, mas são pobres espiritualmente falando? Essa é a pobreza que machuca. Essa é a verdadeira pobreza que faz com que as pessoas se tornem egoístas, que não pensem no próximo. E é essa pobreza que nós precisamos combater. E a melhor maneira de buscarmos combater é justamente mostrando o lado contrário. É justamente mostrando o lado bom. Se não me engano, era São Francisco de Assis que falava, me perdoem se eu estiver errado,
ou era São Francisco, ou era Santo Agostinho, que dizia que muitas vezes nós é que somos o único evangelho que o próximo vai ter a chance de conhecer na vida. Porque, meus irmãos, não nos enganemos, nem todo mundo tem acesso, por exemplo, à leitura. Nem todo mundo consegue um tempo para, por exemplo, ir ao centro como nós íamos antigamente, ou tem a internet para ver a palestra, para ouvir a missa, se for de outra denominação religiosa. Então, muitas pessoas não têm acesso a conhecer sobre Jesus e sobre os exemplos que ele fez e que deixou para a gente. E muitas vezes são as nossas atitudes que vai fazer aquele próximo mudar, que vai fazer com que aquele próximo pense no que ele está fazendo. Poxa, aquela pessoa foi tão boa, aquela pessoa devolveu o troco que eu tinha dado errado, aquela pessoa me ajudou a carregar alguma coisa pesada, aquela pessoa me deu um bom dia, sem mesmo me conhecer, aquela pessoa me deu um sorriso, eu que estava tão triste. Quando nós passamos a enxergar aqueles que são teoricamente invisíveis na sociedade, nós fazemos um bem tão grande. Precisamos urgentemente, meus irmãos, sair dessa posição comodista que nós nos encontramos e verdadeiramente colocarmos a enxada no ombro e seguirmos como trabalhadores de última hora, mas trabalhadores dispostos a fazer o bem, trabalhadores dispostos a recuperar o tempo perdido. Quantas e quantas encarnações já desperdiçamos? Quantas e quantas vezes já nos enchemos de ouro, de prata, abusamos de todos os nossos sentidos e de que isso adiantou? Aqui estamos a recolher tudo isso, todas essas plantações que fizemos no passado e que temos que recolher agora. Como está sendo a nossa plantação? Será que podemos nos considerar amigos do Cristo? E se assim nos consideramos, será que estamos fazendo o que Jesus pede, de acolher o próximo? É compreensível que erremos, é compreensível que ainda precisemos lutar com os nossos defeitos. Nós vemos os próprios apóstolos, mesmo com aquele contato direto com o Mestre Jesus, após a morte do Cristo, eles passaram por dificuldades, eles encontravam muitas vezes resistência dentro dele mesmo para poder tentar fazer o bem. Mas foram aprendendo, foram insistindo, isso é que é o importante, insistirmos. Se erramos hoje, eu vou levantar a cabeça, eu vou me levantar, para que amanhã eu possa tentar fazer diferente. E se cada dia eu me propor a fazer uma coisa diferente do que eu fiz no dia anterior, se eu tentar corrigir um mal meu, eu fiz uma atitude errada, eu fui ignorante com alguém, eu não prestei atenção em uma pessoa que passou por mim, que estava necessitada. Se cada dia, ao despertarmos, nós procurarmos através da prece, que também é muito importante, nós buscarmos essa sintonia com o nosso guia espiritual, nós pedirmos para termos uma intuição melhor, nós pedimos para enxergarmos, não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito, com os olhos do coração, aqueles que vão passar ao nosso redor. Com certeza, meus irmãos, vamos começar a enxergar mais os necessitados, vamos começar a enxergar mais os doentes. E aí, aquela nossa doença, pois também somos doentes, nem passaremos mais a senti-la. Porque quando a gente faz a caridade, quando a gente se empenha na realização do bem, todo mal que a gente tem dentro da gente vai se dissipando. Basta uma vela, diz um ditado popular, para fazer com que a escuridão se dissipe. E para quem não está muito convencido da necessidade de fazer o bem, da continuidade, de que Jesus até hoje continua a realizar o bem, eu gostaria de narrar aqui um trechinho do livro
comentar aqui um trecho do livro Obreiros da Vida Eterna, que logo no começo existe um espírito que está falando, logo no começo do livro, e aí o espírito está falando de quando ele buscava o crescimento. Ele tinha na mente de que ele precisava crescer a todo custo. Não, eu quero aprender, eu quero ser um espírito bom, um espírito puro, então eu vou a todo custo perseguir isso. Então ele foi, se esforçava, estudava, procurava sempre fazer o bem e tudo mais, e procurando crescer, sem se importar com os outros. O que ele queria era ter o crescimento. E ele foi conseguindo ir subindo a montanha foi subindo, e aí galgando esse crescimento, né? E aí conta-se que certa vez, ele falando, né, que ele estava refletindo um pouco sobre as tarefas que ele tinha, sobre o que ele precisava fazer para crescer mais, sem se importar com aqueles que estavam sofrendo na retaguarda, que tinham ficado na retaguarda. E aí, de repente, ele viu uma luz muito forte, que parecia vir lá de cima e ia para as profundezas. E aí ele foi se aproximar, né? E quanto mais perto ele chegava, ele começou a ver vários seres angelicais, espíritos muito, muito puros, que estavam lá meio que rodeando essa luz e descendo junto com ela. E ele se aproximou de um daqueles emissários e perguntou: irmão, o que é isso? E aí um daqueles espíritos puros parou e disse: é o Mestre Jesus que está indo em tarefa de resgate nas trevas. Nem mais uma palavra. Ele não podia perder mais tempo e seguiu. E daquele momento em diante, aquele espírito que estava narrando a experiência compreendeu que para poder crescer é preciso estender a mão. É preciso olhar para aqueles que ainda estão na retaguarda, necessitados de amparo, necessitados do auxílio. Da mesma maneira que nós fomos auxiliados e somos até hoje, mesmo que não percebamos muitas vezes, é preciso auxiliarmos. Só assim, quando começarmos a enxergarmos uns aos outros como irmãos, porque isso é o que verdadeiramente somos. Essa família universal que tanto falamos não é apenas imaginação, ela é uma grande verdade. E quando começarmos a compreender isso, meus irmãos, é que vamos entender e vamos começar a agir tal qual Cristo falou. Ele espera por cada um de nós há muito tempo. Avancemos. E para a nossa prece final, eu gostaria de ler uma mensagem. Que essa prece aqui, que essa mensagem seja a nossa prece. Que possamos ouvi-la não com os nossos ouvidos físicos, mas com o coração. Vem. É o título da mensagem do livro Fonte Viva. E quem o ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeitos. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, frequentemente, grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sobre os fardos do mundo?
Vem. Jesus reserva teus braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançastes ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Que nós então possamos ir, meus irmãos, e que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós e nos estimule a continuar, a perseverar nessa atitude de fazer o bem. Não nos importemos com o que os outros falem. Façamos o bem. Hajamos de acordo com o que a nossa consciência fala. Muita luz a cada um de nós.